O Revista Brasil TVT conversa agora com Lígia Toneto, que é economista e integrante da rede Desajuste Economia Fora da Curva. Olá, Lígia, prazer falar contigo. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui nessa tarde. Boa tarde, todo mundo. Bora lá. Prazer é todo nosso, Lígia. E Lígia, como eu falei no início dessa semana, o IBGE trouxe aí, o PIB do primeiro trimestre com um pouco mais de 1% positivo, dando saldo positivo. Mas a gente sabe que por trás desse 1 e 1,2% tem muitos dados para serem analisados. Porque muito se questiona, né, a positividade do produto interno brasileiro. Mas eu queria que você pudesse trazer para a gente, de uma forma didática, para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Brasil Atual, o que de fato esses dados representam para a economia nacional. Bom, acho que uma primeira coisa, na verdade, que é o questionamento que a gente tem que se fazer, é o que significa a economia ter crescido um pouco nesse primeiro trimestre, quando o desemprego atingiu o maior nível da série histórica. Então, significa que, mesmo que a gente tenha um crescimento econômico, esse crescimento não é sentido pela população como um todo. Pelo contrário, ele é sentido apenas por uma minoria. Então, a gente tem a miséria crescendo, o desemprego atingindo 15 milhões de brasileiros, e a gente tem algum crescimento econômico. E isso só é possível fruto do que você estava comentando antes, né? Da separação setorial que motivou esse crescimento. Então, o crescimento foi motivado por setores de baixa intensidade em trabalho, ou seja, setores que empregam menos, como é o caso do agronegócio, que foi o que mais cresceu nesse último período, né, no último ano, foi o único setor que cresceu em 2020, por conta da indústria extrativa e que foi muito motivado esse crescimento pela alta dos preços do petróleo, pela alta dos preços do minério de ferro e pela retomada das plataformas de petróleo que estavam em manutenção no último semestre do ano. Assim como o agronegócio foi motivado pela alta dos preços das commodities, e por fim, dentro do setor de serviços, que é o setor que mais emprega na economia, os poucos setores internos ao setor que se recuperaram foram também os de baixa intensidade de trabalho, seja serviços de intermediação financeira, alguns serviços de transporte e os serviços de informação e comunicação. Enquanto serviços prestados às famílias, como trabalho doméstico, como alojamento e alimentação, como supermercados, esses retraíram. A indústria de transformação, que também emprega mais, também retraiu. Ou seja, esse crescimento ele vem motivado por setores que têm muito pouca capacidade de transmitir essa economia para o povo. Então, a gente consegue ter uma economia crescendo e para as pessoas a vida cada vez pior. Lígia, sobre isso, tem algo que me intriga sempre. A gente fala, de fato, do setor do agronegócio, que só traz números, inclusive o tal do PIB agrícola também, sempre fazendo recordes há muito tempo. Ao mesmo tempo, como você muito bem salientou, a gente tem um aumento no preço da cesta básica e a fome. Como entender esse paradoxo econômico-social? Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Porque é isso que a gente viveu esse ano. A gente viu esse PIB agrícola crescendo e a gente viu falta de alimentos, a gente viu o preço dos alimentos cada vez mais caro. E isso está ligado também a uma questão da composição, porque foi os setores mais ligados ao agronegócio, então a produção, por exemplo, de soja e de milho, que tiveram um desempenho melhor, enquanto a produção de alimentos foi mais prejudicada, né? Por um fator também que é importante nesse ano, que é a seca. Então, a gente teve uma perda muito grande disso e teve perda também de financiamento. Então, nos programas de crédito rural, você teve uma redução do que era os programas de crédito para a agricultura familiar, que são os principais produtores de alimentos. E aí, isso somado com o preço das commodities, que cresceu, aumentou o preço dos alimentos, a escassez e a taxa de câmbio que favorece a exportação, faz com que aqui no mercado doméstico seja pior. E aí, quando você tem o preço mais caro e a população mais pobre, o fim do auxílio emergencial, aí você tem essa combinação bizarra que é do agronegócio crescendo, mas aqui a gente tendo um aumento da fome, um aumento da miséria. Agora, Lígia, outro ponto que chama muita atenção também é que vários setores começam a sentir falta de matéria-prima. Indústria, construção civil, inclusive montadoras, como a Volkswagen, por exemplo, anunciando que vai interromper a produção por falta de produção. Como explicar tudo isso ao consumidor, aos brasileiros?
Eu acho que tem uma questão aí sobre o ponto da falta dos insumos, que é a taxa de câmbio, né? O dólar ter ficado muito caro, então o real ter ficado muito desvalorizado frente ao dólar, dificultou, por um lado, as importações. O Brasil ele importa boa parte de máquinas, equipamentos, e, por outro lado, aumentou as exportações de alguns bens que serviam de insumos para a indústria, como é o caso do minério de ferro, por exemplo, para ser transformado em aço. Então, essa questão dificulta os insumos que a gente tem para cá. Além disso, você tem uma estrutura de baixo incentivo, né? Então, a gente está com uma situação para a indústria de difícil. A gente tem fábricas fechando aqui, a gente tem nisso uma perda dos empregos, mas tudo isso cria uma dificuldade porque a gente tem menos demanda doméstica. Então, a população estando mais pobre, a população estando mais desempregada, um dos maiores destinos da produção industrial brasileira, que é o mercado doméstico, fica desaquecido. Então, você tem essa dificuldade na produção e aí vira um ciclo, né? E aí tudo isso vai, de alguma forma, se alimentando. Já sobre a questão do emprego, a gente sempre fala sobre isso porque os índices e os números que acabam sendo um pouco mais tangíveis para a população em geral dizem respeito ao desemprego, né? Que é uma coisa muito próxima das famílias e a gente consegue visualizar essa necessidade, né? Até por conta da questão da relação do emprego e renda. Mas a gente também viveu nos últimos anos, de certa forma, um desmonte dos direitos trabalhistas, flexibilizações, inclusive, dessas relações. No ano passado, por exemplo, no início da pandemia, algumas permissões para redução de jornada e redução de salários. Queria perguntar para você, o que você tem para contar para a gente, nos dizer da real situação do desemprego? Sim, sabemos que são mais de 14 milhões de desempregados, mas como que a gente consegue fazer essa leitura nesse contexto de 2021? Bom, eu acho que sobre a questão do emprego, você teve esses programas, né, do governo que tiveram redução de jornada, de salário, complementação de salário, e que eles, de alguma forma, conseguiram manter alguma parte dos empregos formais de uma forma que, no contexto da pandemia, isso não fosse perdido. Mas o encerramento desses programas e a não possibilidade de crédito, por exemplo, para as micro e pequenas empresas que empregam, são responsáveis por mais de metade dos empregos com carteira assinada no país, criou uma dificuldade muito grande de manter. Então, você teve um endividamento muito grande dessas pessoas e que impediu que você tivesse uma manutenção dos empregos. Por outro lado, você tem essa recuperação da economia que ela está descolada dos empregos e você tem muitos setores que não se recuperaram. Então, o setor de serviços é o principal, porque ele emprega mais da metade da população brasileira e ele é o que está mais penando em recuperar. Ainda não recuperou, né? Teve essa nova retração que fez ficar novamente abaixo do nível anterior à pandemia. Então, você tem uma questão que é, em parte, conjuntural, que é por conta da pandemia, mas que falta o governo interferir para segurar esses empregos, né, segurar a renda das pessoas. E, por outro lado, uma questão estrutural, que é justamente isso que você trouxe da reforma trabalhista e da flexibilização. E isso é um problema muito grande, essa parte mais estrutural, porque, por um lado, isso dificultou as pessoas a conseguirem empregos de mais direito e mais qualidade. Então, isso aumentou muito, por exemplo, a facilidade que teve as demissões em massa que aconteceram na pandemia, que poderiam ser amparadas por outros programas. De outro lado, você aumenta a exploração que tem do trabalho. Então, quando você transfere para o trabalhador os custos do seu trabalho, como é o caso, por exemplo, de trabalhadores de aplicativo, quando você transfere para o trabalhador os riscos do seu trabalho, você está aumentando o custo que é para ele estar trabalhando ali, ou seja, diminuindo a margem de salário que ele tem que quase que pagar para trabalhar. E tudo isso cria um mercado de trabalho muito mais instável e que o desemprego aumenta muito mais rápido, mas que o emprego recupera muito mais devagar, e isso agrava várias outras desigualdades que a gente tem de gênero, de raça e tudo mais. Agora, Lígia, eu queria tocar um ponto contigo, que nesse atual cenário, com milhões de desempregados, somando mais milhões de desalentados, pessoas que não desistiram de procurar emprego, num possível cenário, estamos falando de suposições de crescimento, né? Tem mercado para absorver toda essa mão de obra que está aí? Eu acho que, na minha opinião, sempre tem. O problema é se o governo que está agora vai fazer o que precisa para absorver.
Então, eu acho que no modelo que a gente tem hoje de retomada, eu acho que não. Eu acho que não tem um incentivo para que você tenha uma contratação maior. Eu acho que você tem uma retomada que tem se dado pelo aumento da desigualdade e que dificulta a gente conseguir absorver isso. Agora, eu prefiro ser otimista de achar que é sempre possível a gente absorver. Eu acho que é sempre possível a gente ter políticas para tentar aumentar o emprego. Eu acho que isso tem que ser uma responsabilidade do governo, né? A política econômica ela não é uma política de estabilização e de acomodação, ela é uma política que tem como objetivo também induzir o desenvolvimento, induzir o crescimento, induzir o emprego. Então, eu acho que é possível desde que a gente tenha políticas para isso, ou seja, política para aumentar o investimento, aumentar a política de crédito, principalmente para as micro e pequenas empresas que empregam mais, fazer política de valorização do salário para que os trabalhadores possam consumir mais, isso aumente a demanda doméstica e aí incentiva as firmas a produzirem mais, que a gente consiga ter uma série de incentivos para que o emprego aumente e que, junto com o emprego, a economia cresça num ciclo de diminuir a desigualdade e de aumentar o consumo, né? Que não seja um ciclo que seja sentido por poucos. Então, eu acho que é possível, embora as coisas na economia não acontecem se você fica parado, né? Acho que tem alguns economistas que acham que se você ficar parado tudo dá certo. Acho que não. Acho que estamos numa crise de longa duração, de difícil retomada do emprego, do mercado de trabalho sofrendo com isso e que é preciso sim que a gente tenha políticas para essa retomada, porque senão até é possível que a gente cresça, mas se a gente crescer, vai ter um teto, porque é impossível continuar crescendo indefinidamente se você não tem um mercado consumidor, se você não tem as pessoas conseguindo acessar esse crescimento, mas que também não é a forma de crescimento que a gente deseja. Para além do teto, a gente não quer que seja um crescimento que poucas pessoas desfrutem, enquanto outras pessoas amargam um maior desemprego, maior miséria e fome. Lídia, a gente falou um pouquinho sobre a questão do auxílio emergencial. A gente teve o ano passado o auxílio emergencial de R$ 600, inclusive é uma demanda dos movimentos sociais, de forma geral, que esse valor retorne, né, que hoje está aí na faixa de R$ 150 a R$ 375, a depender do caso. E a gente tem o salário mínimo de um pouco mais de R$ 1.000, R$ 1.100. E temos pesquisas do Diese que indicam que um salário mínimo adequado para uma família viver tranquilamente seria na ordem de mais de R$ 5.000. Como fechar essa conta? Eu acho que a questão é justamente o que a gente espera, né, que tenha que ser essas políticas. Eu acho que, por exemplo, o auxílio de R$ 600, ele era muito distante do que é preciso para ter uma vida com dignidade. Mas ele foi o que garantiu que muitas famílias sobrevivessem durante a pandemia. É uma vergonha o governo propor um auxílio de média de R$ 250, que tem outras pessoas que recebem 150, que mal pagam um botijão de gás hoje. É impossível consumir sequer uma cesta básica, que aí a conta do Diese nas capitais é em torno de R$ 600 a R$ 700. Então, R$ 250 não compra uma cesta básica para uma família. E a questão do salário mínimo, a gente tem um problema gravíssimo, que é que ele parou de crescer, né? A gente tinha uma política de valorização do salário mínimo que crescia acima da produtividade, o que garantia uma inclusão maior no mercado de trabalho, o que garantia que a gente estivesse gerando mais empregos do que perdendo, e que essas pessoas conseguissem estar consumindo. E essa política do salário mínimo foi interrompida. Então, eu acho que tem algumas limitações, que é a questão que você trouxe mesmo antes sobre a reforma trabalhista. A destruição que tem dos direitos trabalhistas, das estruturas que a gente tinha, fazem com que seja mais difícil uma política de salário mínimo, porque você tem uma menor ligação, né? Quanto menos empregos formais você tem, menos empregos vinculados ao salário mínimo. Quanto menos benefícios você tem, menos esses benefícios estão ligados ao salário mínimo. Eu acho que a gente precisa reverter isso. Eu não sei exatamente se é o mesmo modelo que a gente tinha da carteira de trabalho ou se são outras formas que a gente vai ter, mas a gente precisa ter uma forma de garantir direitos e precisa ter uma forma de garantir que as políticas estejam vinculadas a um salário mínimo, porque isso está sob decisão de investimento, sob uma decisão de crescimento da política econômica. E que hoje ela vai na contramão disso. Mas eu acho que a nossa meta tem que ser conseguir garantir o salário mínimo que se valorize, que chegue nesse valor que você colocou aqui do Diese, né, do mínimo, que seria dos 5.000, mas eu acho que crescentemente vai atingindo isso,
porque a função do salário mínimo é conseguir garantir a dignidade de vida dos trabalhadores. E o salário, ele é uma coisa que volta para a economia, né? Não é um dinheiro que é entesourado, como acontece eventualmente com o dinheiro dos bilionários. Ele é um dinheiro que circula na economia. Então, tem um estudo de um centro de pesquisas da USP desse ano que fala que a cada R$ 100 em políticas sociais de transferência de renda, R$ 106 voltam para a economia. Ou seja, se você aumentar o salário mínimo nesse tanto, você também vai estar aumentando a atividade econômica e conseguindo fazer com que ele seja autossustentável, que justamente isso vá girando. Agora, isso novamente depende de uma decisão de qual vai ser a política para o mercado de trabalho que a gente vai ter. É isso aí. E com isso, quero agradecer essa verdadeira aula que a Lígia Toneto, economista e integrante da rede Desajuste Economia Fora da Curva, nos deu aqui no Revista Brasil TVT. Lígia, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, uma boa tarde e siga à disposição. Um abraço. Um abraço.